Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único. Vida em Revista, esta semana com Júlia Leal, do GAALA, Grupo de Apoio à Adoção Laços de Amor. E o motivo muito importante, dia 25 de maio se comemora o Dia Nacional da Adoção. E Praia Grande, né, esse grupo pertence a foi formado em Praia Grande. Isso. Vai comemorar esse dia importantíssimo no dia seguinte, na verdade, no dia 26, domingo, com uma caminhada. Bom, sem dúvida nenhuma, é data para se comemorar, não é? Ah, com certeza. Eu acho que é um momento que nós temos que mostrar para as pessoas que a adoção é uma coisa normal, né? Que é legal. Existem ainda algumas coisas que a gente tem que lutar e brigar para algumas mudanças que aconteçam para que as pessoas entendam que tem que ser normal, uma licença maternidade, né? Uma série de coisas que a gente ainda vem mostrando, porque o próprio sistema muitas vezes não está acostumado com as mudanças, né? E a nossa função é essa maior, de estar aqui mostrando que a adoção é uma coisa normal. Eu tenho uma filha adotada e acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que não tem que ter vergonha, não tem que ter, achar que é diferente, porque não tem diferença, né? A história dela é diferente, mas o amor, o sentimento. Eu tenho 2 biológicos, que são os meus mais velhos, e ela adotada, e assim, não tem diferença nenhuma, né? O Brasil teve grandes avanços nessa área, né? Antigamente, a chamada adoção à brasileira, né? Estava fora das regras, e toda essa estrutura, né, de apoio, né, tanto ao candidato à adoção, mas também e principalmente às crianças, né, a serem adotadas, estão hoje muito mais protegidas, né, por uma legislação própria, não é? Ah, com certeza. Hoje você pode, né? Eu tô aqui na televisão falando que eu tenho uma filha adotada, não tenho medo de estar me expondo, né? Porque antes as pessoas faziam e tinham medo de que ia descobrir quem era a mãe, descobrir quem é a família. Nem diziam, né, que eram adotados. Não contavam para a criança. Muitas vezes ia descobrir depois. Então hoje isso, né, dentro do nosso grupo a gente mostra que a revelar, né, a revelação é uma coisa que tem que acontecer desde que a criança chega, né? A minha filha chegou aos 5 meses, né? Eu falava para ela, deitadinha na cama: filha, você, né, não veio da barriga da mamãe, você é muito especial, né? A mamãe te ama do mesmo jeito que o seu irmão, você veio de uma forma diferente para a mamãe. E isso a gente vai, né, mostrando com o tempo. E o grupo, né, o grupo de apoio me ajudou, né? Na verdade, nós fundamos o grupo por conta da adoção da minha filha, porque eu senti essa necessidade nesse período. E hoje eu estou sendo muito ajudada. Na época eu comecei ajudando e hoje eu estou sendo ajudada, porque hoje ela está com quase 5. Eu sempre falo, né, a história dela é sempre normal, o quadro dela de fotos, ela sabe da história, mas hoje ela vem começando a perguntar: mamãe,
quem saiu da sua barriga, né? E o grupo me ajudou muito com isso, porque eu tive dúvidas, com todas as certezas. O grupo já está com 3 anos, mas com toda essa, né, eu assistindo as palestras, a gente trazendo palestras novas, falando sobre o assunto, mas é um tema que não deixa de ser um tema complicado, né, e a gente está conseguindo, e eu tenho cada vez mais segurança, e ela também, sobre o assunto, os meninos, o meu marido, porque você se sente muito mais seguro com esse respaldo, né, de falar a verdade. Vamos contar para os nossos amigos e amigas de casa como é que isso aconteceu, né? Você tem 2 filhos biológicos, 2 meninos, isso. E tomou a decisão, né, de adotar. Como é que isso aconteceu? Eu falo que parece que toca um sininho, porque veio de uma forma brilhante, assim. Eu estava no carro com os meus meninos e a minha sobrinha estava no meio, e aí meu marido já queria mais de 1 ano adotar já um terceiro, e eu com medo por conta da maternidade, muito filho, não sei se eu vou dar conta, né? E de repente eu olhei para trás e falei, tá faltando alguém, né? E aí conversamos muito. Eu nunca tive medo da adoção em si, sempre foi uma coisa muito bem aceita. Tenho um irmão adotivo e eu acho que isso nunca foi a questão da genética, porque muitas vezes você escuta isso, né? Você não tem medo, né? Há uma preocupação, né? Ainda há um mito sobre isso, não? É um mito mesmo, não porque eu acho que não tem nada a ver, porque a gente tem que pensar assim, a nossa genética, será que ela é tão boa assim, né? A gente tem tão medo da genética do outro, né? Então, nunca foi essa questão. E aí nós conversando bastante sobre o assunto, né? Tive um apoio da minha cunhada, que ela também é assistente social do fórum, e aí nós conseguimos um apoio da escola. O Colégio Coque Novo Mundo também nos cedeu espaço ali. Eles emprestam o colégio pra gente todo mês, né? Porque as reuniões são mensais. E nós começamos, né, a Sandra no fórum, trazendo aqueles casais, né, pegando os dados dos casais e mostrando que era possível eles conversarem com mais alguém para estar vendo que é possível, que não precisa ter... Isso nós já estamos falando do grupo, da formação do grupo. Da formação do grupo, isso. E as pessoas começando a conversar sobre o assunto, e isso veio fluindo, né, porque a junção quando nós resolvemos estar montando o grupo, foi uma coisa muito rápida, né? Vamos montar, e foi. O apoio foi geral, as pessoas acreditaram, né? E nós começamos. Existem grupos como esse, na verdade, o início desses grupos de apoio acontece em São Vicente. É pioneiro nessa o Maternizar foi o primeiro da Baixada, né? E em seguida nós montamos. O Maternizar, eu acho que ele estava mais ou menos uns 4 anos, eu acho que tinha, né? E aí depois nós montamos, e eles deram um apoio gigante pra gente, inclusive, isso que foi mais legal, né? E aí nós começamos. E como é que acontecem essas reuniões? Eu acho que é interessante para quem pretende, quem imagina adotar, né? Claro que a gente tem sempre muitas dúvidas, né? E eu acho que tem todo um questionamento psicológico também, né? De preparação para receber essa criança em casa também, né? Sim. A família, não é só da maternidade, mas a paternidade, os irmãos, quer dizer, tem um conteúdo grande nesse sentido. O grupo ajuda bastante nessa área também, não? Eu acho que... Essa orientação. Porque a pessoa vem em busca, né, é imediato. Então, quando a pessoa resolve adotar, foi o que aconteceu comigo naquele período. Quando a pessoa resolve adotar, você acha que vai chegar amanhã, né? Então, não é bem assim, né? Você passa por um processo de espera muito grande, né? Que foi quando nós passamos esse processo. E aí a pessoa vem com essa necessidade enlouquecida e acha que vai... Vem, 9 meses. 9 meses. Não é assim, né? Não, como eu falei, não tem uma fábrica de bebês, né? E esse período de espera, que eu acabei não falando, eu falei do grupo, eu esperei em média mais ou menos uns 3 anos junto com o cadastro, que o cadastro leva mais ou menos uns 6 meses para aprovação e tal. Então,
essa necessidade, essa espera, né? Eu tive dores eu travei pescoço, travei coluna, fiquei doente, né? Uma série de coisas aconteceram. E isso, hoje eu consigo no grupo dividir com eles, né? Eles falam, realmente é aquilo, né? É isso que a gente sente mesmo, como é que pode? Eu sei que é isso que sente, porque nós sentimos, né? Dá vontade de desistir, mas é necessário. Esse tempo, ele é muito bom, porque se chegar mesmo na hora, nem sempre a gente está preparado, né? Porque é uma história diferente, né? Você tem que lidar muitas vezes com o luto da gestação, que você não pôde gerar, você não pôde ter um filho. Então, você precisa desse tempo, para você ter certeza que você passou por esse luto, você está bem, você está equilibrado, e o grupo ele vai dando esse respaldo, né? Então nós, né, no período, não tivemos isso. Então foram 3 anos, né, de ansiedades, de medos, de inseguranças, de desistir. Então, quando eu pude dividir, né, que nós tivemos a vontade, dividimos com eles, hoje a gente percebe o quanto a gente acolhe, né? É uma delícia. Você abraça, você dá um abraço nesse casal e assim, o quanto é importante isso para eles, porque eles são realmente, eles estão sentindo, eles sentiram o que a gente sente. Em 2009 houve uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo a obrigatoriedade do cadastro de pretendentes à adoção, que antes não era obrigatório. Existiam as adoções vinculadas, onde as mães indicavam os seus pretendentes, e hoje, a partir de 2009, isso não ocorre mais. Existe uma obrigatoriedade do cadastro, e também no curso preparatório, que é realizado no fórum, por assistentes sociais, psicólogos, tem uma orientação jurídica por parte do juiz, promotor, e essa obrigatoriedade, essas mudanças também trouxe muitos avanços e mudança no perfil dos casais, dos pretendentes, né? Eles tiveram a oportunidade de conhecer melhor o processo de adoção, de como funciona, de quem são as crianças aptas a serem adotadas, que existe muitos mitos, né? Que existem muitos bebês nos abrigos, muitas crianças disponíveis. Isso não é a realidade. A nossa realidade hoje são crianças maiores, esperando uma família, grupo de irmãos, crianças com necessidades especiais. Então, os bebês, que são a grande maioria dos pretendentes, querem bebês, geralmente brancos, meninas, né? Então, com essa obrigatoriedade do curso, dessa preparação desses pretendentes, houve uma mudança nesse perfil também. Os grupos de apoio à adoção também favoreceram muito essa mudança, porque nos grupos são discutidas essas questões, esses mitos são colocados, e que o nosso interesse, na verdade, é preparar o pretendente para receber uma criança que está no abrigo, de uma criança que precisa de adoção, né? E existe aquela visão de que a gente tem que buscar uma criança para aquele casal que não pode ter filho. Então a visão da adoção era dessa forma, né? Buscar uma criança em algum lugar para poder preencher aquele vazio daquele casal que não tem filhos. E hoje essa proposta mudou. Hoje a nossa proposta sempre foi, mas assim, hoje existe uma realidade diferente, que nós temos as crianças no abrigo que não têm família por conta de idade, por conta de cor, por conta de grupo de irmãos, e a gente quer mudar essa história. Então os grupos de apoio ajudam muito a equipe técnica do fórum nesse sentido, e é por isso que a gente faz parte desses grupos também, para dar uma orientação de toda a parte técnica, da motivação desses pretendentes, o porquê que eles desejam adotar e quem são essas crianças, as crianças reais, né? Não são as crianças idealizadas, aquelas crianças que o casal imagina, sonha, o bebezinho lindo, perfeito, bonitinho, saudável, né? A gente mostra que nós temos crianças que também têm direito a uma família, que ainda não têm a sua família, ou porque estão vinculadas a um grupo de irmãos, ou porque tem uma idade maior, ou porque é de uma raça diferente. O seu futuro é certo, é só você querer.
NAPNE, Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais. Fundada em 1992, atende mais de 140 alunos, visando valorizar o potencial humano, fortalecendo a autoestima, igualdade e autonomia das pessoas com deficiência intelectual. Faça parte desta história. Ajude o NAPNE. Rua Júlio Conceição, número 53, Vila Matias, Santos, São Paulo. Telefones 13 3233 5531 ou 13 3221 2030. Nós surgimos há milhares de anos e logo nos tornamos únicos. No andar, no falar, no pensar. Mas foi o talento de pessoas únicas que nos fez evoluir. Pensando, elas inventaram o novo, desafiaram o impossível, escreveram a história. Descubra a pessoa única que existe em você. Católica Unisantos, a única que torna você único. Got to move on. Grupo de apoio à adoção Laços de Amor, Júlia Leal, e a caminhada, né, pela adoção de Praia Grande, né? Mas a gente está falando, na verdade, de adoção, né? Da emoção, da ansiedade, da preocupação que certamente se tem, né? Com essa atitude extremamente importante para a vida de algumas pessoas, né? Eu diria novamente, do casal, da família que adota, mas também da criança que vai ser adotada, né? Que vai entrar no lar. Talvez a grande pergunta que sempre fique é como essas crianças chegaram ao abrigo, não é? E a partir daí, como todo desenrolar dessa relação, dessa nova relação, vai começar a acontecer, não é? Eu acho que a criança, enquanto ela tá, né, ela sai da família biológica e ela vai fica aquele tempo abrigada, né? E quando ela entra na família, né, adotiva, que ela vem, ela renasce, né? Então eu brinco isso com a grande experiência própria, né? É como se uma flor desabrochasse, né? Então ela precisa de estímulos e de amor. Então, quando uma criança, a minha filha chegou, ela chegou até com febrinha, porque eu acho que o tanto, ela era pequenininha, mas o tanto de emoções que vai, né? Porque você perde, né? Você sai de um vínculo biológico, você entra num abrigo, você perde esse vínculo do abrigo, né? E vai para outra família. Então, pode ter qualquer idade, eu acho que são perdas, né? E ela sentiu, eu percebi, e assim, foi uma coisa deliciosa, né? Em questão de uma semana, a mudança, né? Aquela flor que se abre, né? Aquele brilho no olhar, porque é o amor, a instituição, por melhor que ela seja, ela não consegue dar isso que uma criança, né, recebe, né? E a caminhada para adoção, esse momento tão especial, né? Para a gente estar falando de tirar essas crianças do abrigo, que é possível tirar a criança com uma idade maior, né? Que tem tantas crianças em busca de uma família, né? Muitas vezes existem muitas famílias em busca de uma criança, mas as pessoas precisam se conscientizar, né? Ir conhecer, né, uma instituição e ver que é possível, assim, o quanto, às vezes você imagina, eu vou falar por mim, né, na época que eu fiquei na fila, eu queria beber. Um dia eu fui visitar a instituição e eu vi uma menina de quase 2 anos ali de pezinha e eu fiquei negra, né, a criança era muito negra e eu olhei para aquela criança e falei, eu quero levar ela embora para minha casa, né, então eu fiquei apaixonada e ali eu falei, gente, como a gente às vezes perde a oportunidade, né, de conhecer um outro lado, a gente acaba ficando ali fechado numa situação que não conhece. Então, a caminhada é para a gente mostrar, as crianças vão fazer parte desta caminhada, as crianças do abrigo, né?
os funcionários, né? É um movimento aí grande mesmo para que as pessoas conheçam essas crianças, para que as pessoas, e não para a gente estar mostrando, olha, esse está aqui, não é isso, mas para que as pessoas sintam, né? Vejam o que é. Os bebês não vão passear, porque bebê vai embora, bebê é rápido, né? Agora as crianças, né? Elas... É isso que eu ia lhe perguntar, Julia. Em geral, a grande procura são por crianças, por bebês, não é? Mas existe um número muito grande de crianças maiores e às vezes de irmãos, né? Grupo de irmãos. Ou seja, que são adoções mais complicadas e mais difíceis de acontecer, não é? Sim, em Praia Grande. A caminhada pode chamar a atenção principalmente para esse grupo muito especial. É essa a ideia, né? Então, na verdade, adotar bebê é rápido. É fácil, bebê rápido. entra, bebê sai, né? Agora, as crianças que estão ali, grupo de irmãos é muito complicado, né? E em Praia Grande, parece que tem 12 crianças para adoção mesmo. Então, assim, você vai falar, nossa, mas tem tanta criança no abrigo. É porque as crianças não estão para adoção, as crianças têm outros tipos de, né, problemas familiares e elas ficam abrigadas. Mas é até um número pequeno, se a gente parar e pensar na cidade, são 12 crianças, mas são crianças maiores, né, com irmãos. Então, nós estamos fazendo também em Praia Grande o apadrinhamento afetivo, que é uma forma também de estar ajudando essas crianças a conhecerem um lar. É uma outra coisa que a gente pode vir um outro dia para estar falando sobre esse tema. É uma outra situação, né? Que é uma situação muito interessante, né? Para estar ajudando para essas crianças conseguirem, elas vão ter uma família, mas elas vão conseguir ter um padrinho, né? Que possa estar acolhendo, levando para uma festa, levando para um passeio, né? Para um Natal, e acho que essa é a ideia. Algumas são crianças em situação de risco, por vários aspectos de família também, né? Hoje na instituição de Praia Grande, a maioria que está abrigada por algum problema ou de risco, ou mãe e pai com problemas de drogas, né? Ou violência, né? Então, assim, são problemas que muitas vezes, às vezes demora para resolver, porque o problema está lá, a droga vai e volta, né? Então, eles não tem como, eles têm que ficar abrigados, protegidos, né? Daquela família que está fazendo muito mais mal para eles naquele momento, né? Porque o que nós temos que sempre entender é que a adoção é a última coisa, né? Exatamente. O grande ideal seria que essas famílias também pudessem ser adotadas de alguma maneira e resgatadas na sua condição de família, enquanto família, porque são seres humanos, né? São pais, né? Que de alguma maneira ganharam esses filhos para cuidar, né? E muitas vezes perderam no meio do caminho, se perderam por falhas, na estrutura, na questão familiar mesmo. E claro que a adoção, como você disse, é o último recurso. Às vezes as pessoas até podem falar, mas que horror, por que isso, né? Porque você, né, como filho, quem você quer? Seu pai e sua mãe, né? Então, é a última opção, porque assim, a partir do momento que você percebe que essa criança não tem mais, a família não tem condição de cuidar dessa criança, aí ela vai para um outro lar, né? Que ela é duro, mas é por ela. Se você chegar e perguntar para essa criança, são os pais biológicos que ela vai querer, né? Mas eu, como mãe adotiva, eu falo, a gente tá, você torce por aqueles casais, você torce, né? Só que os casais também têm que entender que é uma história diferente, e as crianças que estão muitas vezes para adotar, são crianças maiores, são grupos de irmãos, até por conta de todo esse histórico. Então histórico familiar essa é a nossa função, tentar mostrar isso, né? Perfeito. Bom, fantástico. Não tenho dúvida de que, primeiro, a caminhada vai ser um sucesso naquilo que a gente pretende mostrar, né? Demonstrar para quem vai acompanhar, né? Sem dúvida nenhuma, o grande ideal seria que todas essas crianças pudessem, todas as nossas crianças, né? Pudessem ser perfeitamente acolhidas, né? Porque afinal de contas o grande núcleo da sociedade, né? O início dessa sociedade é o grupo familiar, a família, com né? certeza. E a adoção tem a ver com esse resgate, né? Resgatar a condição de família, não é? Independente da idade dessas crianças que estão lá no abrigo para adotar, que a gente possa resgatar, sem dúvida,
esse primeiro núcleo essencial da vida da gente, que é esse núcleo familiar, o início de tudo, que é justamente os laços de amor que a gente acaba gerando e criando e reforçando, né? É verdade, e eu falo muitas vezes, tem pessoas que me perguntam, o sentimento é o mesmo? Você ama igual, né? Ama igual, não tem diferença nenhuma, né? O amor é uma coisa única e idêntica entre os irmãos, não tem diferença nenhuma. E eu falo muito para alguns casais que muitas vezes têm dificuldade, não podem ter um filho e às vezes passam uma vida, né, ali tentando, sofrendo, né? Não perca essa oportunidade, né? Vá num grupo de apoio, conheça as histórias, porque assim, é possível você ter uma família, é possível você amar, porque você ama, é incondicional. Eu tenho 17 anos de casado e uma filha de 15 anos do coração. A minha história da adoção começou ainda quando a gente era namorados, né? Eu e a minha esposa, a gente conversava bastante e a gente conversou, se caso a gente viesse a casar e não pudesse ter filhos, né? Como que a gente faria? Então a gente já decidiu que se caso acontecesse de a gente não poder ter filhos, né? A gente partiria para a adoção, né? E realmente a gente veio a casar. No primeiro ano de casamento nós entramos de voluntário na Casa Vó Benedita, né? Então a gente tinha um carinho pelas crianças, né? E no segundo ano de casamento a gente se decidiu pela adoção, né? A gente foi ao fórum, fizemos o cadastro, né? E levou mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos o tempo até a criança vir até nós, né? Então a criança veio para nós com 1 ano e meio e hoje ela tem 15 anos, né? Então para nós também aqui de Santos, a gente também participa de um grupo de apoio à adoção, né? A gente achou importante entrar no grupo, iniciar um grupo de apoio à adoção, até mesmo para incentivar mais famílias a fazer também essa experiência da adoção, que para nós foi muito importante, né? Realmente a gente não vê diferença, né? Para nós, a nossa filha, desde o início, a gente também lidou com a verdade, né? Sempre contamos para ela que ela era do coração, sempre nós continuamos voluntário da Casa Vó Benedita, né? E ela sempre nos acompanhou, né? Então foi um processo assim, tem sido um processo bem tranquilo, né? E a gente tem percebido que com a nossa experiência, muitos casais também fizeram, optaram também de fazer a adoção, né? Então quando a gente se reúne no grupo, é sempre incentivado para que realmente a gente veja que faça a experiência de adotar, né? Que é importantíssimo no nosso caso, né? Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único.